Raquel Brito vai parar na delegacia e bate boca com o repórter. Ítalo Santos finalmente chega à prisão na Paraíba. Val Marchiori anuncia que está com câncer de mama. Papa Leão decide que vai dormir com seu secretário num novo quarto e não nos aposentos papais. Homem que ameaçava Felca é parte de uma organização criminosa internacional. Essas e outras no nosso semanal Rolim de Notícias no Ar. Agora. Olá, meninas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal. Todo domingo a gente tá aqui para resumir as principais notícias da semana do Brasil e do mundo. E aqui debaixo tem o nosso Apoia-se para você mandar uma ajudinha qualquer pro canal. A partir de R$10 você já entra no nosso grupão e também o nosso clube de membros, que através dele você assiste as lives que são exclusivas para membros. Então segue esse canal, bota o seu dedão aí, porque aqui é vídeo de segunda a domingo e vamos de notícias. Saúde em risco. Abrindo o bloco político, os Médicos Sem Fronteiras alertaram em carta enviada ao governo Donald Trump em 18 de agosto que pressões dos Estados Unidos podem comprometer o acesso de brasileiros a medicamentos essenciais. As informações foram publicadas no portal da UOL. A entidade denuncia que a investigação aberta pela Casa Branca contra o Brasil sobre supostas violações comerciais atende a esses interesses de grandes indústrias farmacêuticas e ameaça a produção de uso de remédios genéricos aqui no Brasil. Entre os medicamentos em risco estão o Lenacapavir, que é para prevenção do HIV, a Bedaquilina, que é contra a tuberculose resistente, e alguns fármacos para diabetes. Segundo o Médicos Sem Fronteiras, as medidas exigidas por Washington extrapolam os acordos internacionais e poderiam encarecer os tratamentos, afetando principalmente a população mais pobre. A entidade critica ainda as acusações americanas sobre a demora na análise de patentes, riscos de falsificação e proteção de dados de testes, destacando que o sistema brasileiro é rigoroso e alinhado às normas internacionais. Para o Médicos Sem Fronteiras, o objetivo dos Estados Unidos é restringir a concorrência e manter os monopólios comerciais. Chibatadas. 2 homens foram submetidos a uma sessão de açoites públicos nessa terça-feira, agora no dia 26, na província conservadora de Aceh, que fica na Indonésia, após serem condenados por manter relações homoafetivas. A punição foi aplicada por um tribunal islâmico local que segue rigorosamente a Sharia, que é um sistema jurídico moral do Islã que proíbe atos considerados contra a natureza. Inicialmente, o casal havia sido sentenciado a 80 chibatadas cada, mas a pena foi reduzida posteriormente para 76, levando em conta o tempo cumprido de prisão, de detenção. O casal fazia parte de um grupo de 10 pessoas punidas no mesmo dia em um parque na capital Banda Aceh por diferentes delitos considerados violações da lei local. Segundo autoridades, os homens foram presos há cerca de 3 meses no andar superior de um prédio público após denúncias de pessoas sobre atividades suspeitas. Roslina, chefe da divisão da aplicação do Sharia em Banda Aceh, afirmou à agência France Press que a equipe foi acionada e encontrou o casal logo após praticarem o liwat, que é um termo islâmico para atos sexuais proibidos. Durante a execução da sentença, os homens receberam golpes de bastão de vime individualmente, cada um, diante de várias pessoas que assistiam à cena bizarra. Embora relações homoafetivas não sejam criminalizadas no restante da Indonésia, a Aceh mantém uma aplicação rigorosa da Sharia desde 2001, quando obteve autonomia especial após um acordo para conter uma rebelião separatista. Ao final do açoitamento, um dos condenados não conseguiu se mover e precisou ser carregado pelos agentes. Eu decidi não exibir o vídeo do açoite que foi postado aí nas redes. Dormindo com amigos. Olha só que beleza. O Vaticano se prepara para uma mudança inédita na história moderna da Igreja Católica. O recém-eleito Papa Leão XIV, de 69 anos, anunciou que não viverá sozinho no luxuoso apartamento papal, localizado no 3º andar do Palácio Apostólico do século XVI. Em vez disso, o pontífice optou por dividir o espaço com 4 companheiros de sua ordem religiosa, marcando aí um rompimento radical com a tradição que há séculos reserva a residência exclusivamente ao Papa. Segundo o site Fino, a informação foi confirmada por veículos da imprensa italiana e gerou surpresa até mesmo entre os especialistas em Vaticano. Segundo o jornal La Repubblica, o apartamento papal, atualmente em processo de ampla reforma após de mais de 10 anos fechado, será adaptado para receber não apenas o Papa, mas também os frades agostinianos. Entre os novos moradores está o padre peruano Edgar Rimaicuna, de 36
36 anos, jovem ele, né? Secretário pessoal e considerado um dos mais próximos confidentes espirituais do Papa Leão. Tá aí uma foto deles dois. A decisão, que rompe com séculos de protocolo, ecoa a postura já vista do pontificado anterior. Sim, o Papa Francisco também já havia quebrado as tradições ao se recusar viver nesse apartamento oficial aí, mas ele se mudou para uma casa em Santa Marta, que é uma residência de hóspedes dentro do Vaticano. A diferença entre eles é que, enquanto o Papa Francisco optou pela simplicidade e privacidade, o Leão pretende recriar um ambiente comunitário, convivendo diariamente com seus irmãos religiosos em um espaço historicamente reservado à figura máxima da Igreja. Para os estudiosos da Igreja Católica, essa escolha sinaliza uma nova visão do papado, mais próxima da vida em comunidade e menos centrada na imagem do isolamento e poder. Condenado. Falando em padre, um padre foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão por ao menos 10 estupros contra um coroinha entre 2009 e 2014 em Penápolis, aqui em São Paulo. O religioso foi identificado como o padre Antônio de Souza Carvalho. Os abusos começaram quando a vítima tinha apenas 13 anos e frequentava a paróquia Sagrada Família. Segundo a sentença, os crimes ocorriam durante os trajetos para a igreja até em viagens. O religioso poderá recorrer da sentença em liberdade. A vítima só revelou os abusos à igreja após atingir a maioridade e denunciou oficialmente no ano passado. O padre nega os crimes, claro, e segundo a apuração, está afastado das funções, morando atualmente em Lins, aqui em São Paulo. A Igreja Católica informou que deve divulgar uma nota oficial ainda no mês de setembro. 2 homens gays foram encontrados mortos em circunstâncias muito violentas agora nessa sexta-feira, no dia 22, no bairro de Ponta Grande, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Leandro Neres dos Santos, que era vendedor, de 34 anos, e Rafael Santana de Jesus, que era recepcionista de hotel, de 36 anos. Segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada à Rede Bahia, cada um deles foi localizado em sua própria residência, sendo que eles eram vizinhos, com sinais distintos de agressão. Leandro apresentava indícios de asfixia, enquanto Rafael tinha marcas de espancamento. De acordo com os familiares e amigos, a ausência de Leandro no trabalho despertou preocupação e levou à descoberta do crime. Ao chegarem em sua casa, encontraram um corpo já sem vida. No caso do Rafael, os vizinhos relataram não terem ouvido movimentações suspeitas. Os celulares de ambos não foram encontrados nas residências, levantando aí uma hipótese de que tenha sido levados pelos próprios agressores. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou uma perícia nos locais e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal. O clima de comoção tomou conta da cidade e das comunidades próximas. Rafael será sepultado em Coaraci, que é a sua cidade natal, enquanto o Leandro será enterrado em Porto Seguro, onde vivia. Amigos e familiares têm usado as redes sociais para lamentar as suas mortes e cobrar justiça. Consentimento informado. Olha só essa história. Ciara Watkin, uma mulher trans de 21 anos de idade, foi considerada culpada de agressão sexual depois que um júri entendeu que ela não revelou ao parceiro que não havia sido designada como mulher ao nascer, ou seja, que era uma mulher trans. Segundo o tribunal, a omissão teria impedido o homem de dar o chamado consentimento informado. De acordo com os relatos apresentados no julgamento, que foi noticiado pela BBC, Ciara teria dito ao parceiro que estaria menstruada para evitar que ele descobrisse que não havia realizado cirurgia de confirmação de gênero. A jovem se identifica como mulher e utiliza o nome Ciara desde os 13 anos de idade. Após a revelação posterior de sua identidade, o homem procurou a polícia e afirmou que jamais teria se envolvido romanticamente com ela se soubesse toda a verdade desde o início. A defesa de Ciara argumentou que a jovem sempre se apresentou como mulher e que sua identidade de gênero era evidente, já que ela era visivelmente e audivelmente trans. Mesmo assim, um júri composto por 7 mulheres e 5 homens levou apenas 1 hora para chegar ao veredito de culpada, após o julgamento que durou 2 dias. Watkin foi mencionada como pronomes femininos durante todo o processo. Agora, ela aguarda a sentença, que será anunciada no dia 10 de outubro. Enquanto isso, ela foi obrigada a se registrar como agressora sexual em 3 dias. Continuará preso. Pois é, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para rejeitar um novo recurso e manter preso o ex-jogador Robinho, que cumpre pena de 9 anos de prisão por estupro
estupro coletivo, um crime cometido em 2013 na Itália. Os ministros analisaram no plenário virtual um segundo recurso da defesa do jogador. Os votos podem ser inseridos no sistema eletrônico da corte até sexta-feira. Na verdade, já passou, né? Já foi inserido. A defesa questiona a decisão do próprio STF, que confirmou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de validar a sentença lá da Itália e determinar o imediato cumprimento da pena aqui no Brasil. Os advogados de Robinho alegam que a prisão é ilegal porque o crime ocorreu antes da lei de imigração sentenciada em 2017. Eles questionam a possibilidade de aplicar a norma de forma retroativa, que é uma regra que dura mais para autorizar o cumprimento da pena lá no país. Perigo na web. A Polícia Civil de São Paulo, como todos sabem, prendeu em Pernambuco um homem acusado de fazer ameaças aí ao youtuber e humorista que é o Felipe Bressanin Pereira, o nosso querido Felca. A prisão é decorrente de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto. O influenciador solicitou ao Google Brasil a quebra do sigilo de dados de um e-mail específico que ele recebeu ali com ameaças. Ele alega ter recebido essas ameaças de mortes e falsas acusações de pedofilia após publicar o seu vídeo A Adultização nas redes sociais e que isso estava configurando um risco concreto à sua segurança pessoal. Assim o fez, o Google quebrou o sigilo. O tribunal acolhe o pedido, fornece em 24 horas todas as informações e identificação do usuário responsável pelo e-mail, incluindo os IPs de acessos e dados cadastrais. Só que a ameaça não é tão simples assim. Ao ser preso, a polícia descobriu que o homem fazia parte de uma rede de pedófilos e que estava envolvido em diversos crimes contra menores. Assistam ao momento da prisão. Caio, esquenta nada, mão pro alto. Polícia. Você também, fica com a mão pra fora. Aqui é o DEIC de São Paulo, DEIC Cyber. Caio, você tá preso. Ouviu? Mão na parede. Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, também vendia dados de brasileiros pela internet. O suspeito foi preso pela Polícia Civil de São Paulo na segunda-feira do dia 25 e na operação, o computador que teria sido utilizado por Caio para fazer ameaças à Felca e vender dados foi encontrado e apreendido. As imagens obtidas pelo Metrópolis mostram conversas do Caio no WhatsApp. Em um vídeo, é possível ver mensagens dele em contato com um suposto cliente que pede foto e documento do homem. Vejam só. Bota aqui rapidinho, deixa ele entrar ali. Eu vou mostrar pra vocês. Bota aqui mostrando a cena. Bem isso aí. Olha aqui, só pra gente registrar, que a gente viu ali tava a plataforma aberta aqui da Segurança Pública aqui do estado de Pernambuco. E a gente viu algumas conversas onde ele fazia a venda desses acessos. As pessoas pagavam aqui a ele passava informações quanto ao RG, CNH, dava informações completas dessas pessoas. Quer dizer, fica bem configurado que ele tinha um acesso privilegiado à plataforma aqui da Segurança Pública daqui do estado de Pernambuco. Caio foi preso e na decisão do TJSP, o juiz afirmou que a quebra de sigilo se justifica pelo risco concreto à integridade física do autor, que no caso é o Felca, e que se encontra sob ameaça direta de morte. O homem preso nessa manhã de segunda-feira em Pernambuco, suspeito por ameaçar o Felca, foi detido em sua própria residência em Olinda após uma ação conjunta entre as duas polícias, Pernambuco e São Paulo, como a gente viu aí, que tinha um mandado de prisão e apreensão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as diligências foram realizadas em 2 endereços da cidade de Olinda. Em uma delas, o suspeito foi encontrado e preso em situação de flagrante delito. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o suspeito já era alvo de investigação por outros crimes no estado e a história só piora. Apontado como líder de uma organização criminosa chamada Country, que age no submundo da internet, Caio Lucas Rodrigues de Santos, como eu disse, ele só tem 22 anos, forjou um mandado de prisão contra o Felca. Olha que loucura, vocês estão vendo aí nas imagens. E isso consta na investigação da Polícia Civil de São Paulo. O Caio e um outro adolescente de 17 anos foram monitorados desde o segundo semestre do ano passado, um período durante o qual usaram grupos do Discord e do Telegram para praticar vários crimes, incluindo crimes sexuais contra menores de idade. A Polícia Civil estima que ao menos 400 vítimas de Caio, que é conhecido aí como Fallen ou como Lucifer, já foram identificadas. Como mostrou o Metrópolis, o Caio era o principal responsável na organização criminosa por invadir, manipular, fraudar sistemas de alta segurança, incluindo malotes digitais do Poder Judiciário, do Banco Nacional e mandados de prisão, ou seja, ele criava mandados de prisão, além de acessar dados da Receita Federal no Ceará e no Pernambuco. No documento é justificado que a prisão
do influenciador visava garantir a ordem pública e a segurança das vítimas. Olha como ele trouxe o crime dele para o próprio Felca, né? Caio atribuiu ao youtuber, como consta no mandado fraudado, que vocês viram aí nas imagens, crime contra a dignidade sexual de menores, com autoria e materialidade suficientes para a deflagração da presente medida. O criminoso apontou falsamente o Felca como autor de vários tipos de crimes cometidos de fato pela Country, que é um grupo do qual ele faz parte no Discord e no Telegram. Agora tá preso e que continue. Transferido. Na tarde desta quinta-feira do dia 28, Ítalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos para serem transferidos para Paraíba. O casal já foi transferido de São Paulo para João Pessoa em um voo comercial, onde seguirá para uma penitenciária local. Assistam. Segundo o portal Léo Dias, a transferência dos dois influenciadores está sendo acompanhada pela Polícia Federal, está sendo monitorada aí. Ítalo e Israel são alvos de investigação do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores nas redes sociais, além de tráfico humano. Algumas notícias informam que Ítalo Santos teria envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico e que talvez a sua prisão através dessa transferência coloque a vida dos dois em risco. Por isso, a polícia está monitorando de perto a transferência dos dois para a Paraíba. Continuando aí o assunto adultização, a influenciadora Bel Pérez, conhecida pelo canal Bel para Meninas, que surgiu aí na internet desde os seus 7 anos de idade com a sua mãe em vídeos, compartilhou um vídeo muito emocionada após ter a sua conta no YouTube desativada. Exatamente. Segundo ela, a decisão veio por uma denúncia de adultização de conteúdo, algo que a própria afirma ser injusto. Assistam. Eu recebi um e-mail, eu achei que fosse falso, mas não é, falando que o canal foi removido. E eu não sei até onde essa perseguição vai continuar, porque tava tudo bem, mas a gente nunca, não tem nada, não tem nenhum conteúdo inadequado. E aí eu fui no YouTube e realmente eu não tava mais lá. Não era só um canal, era tipo memórias, muitas, sabe? Em 2020 a minha conta do TikTok de 1.300.000 foi banida, eu perdi todos os vídeos, tudo. Que eu tinha desde 2016 e agora, porque o canal sempre foi mais importante. Eu podia perder TikTok, podia perder o Instagram, mas eu não queria perder o canal. Eu nunca fui sexualizada, eu nunca fiz conteúdo com música inapropriada, eu nunca usei roupa curta, eu nunca falei coisa errada. Eu sempre fui uma criança normal pra idade, eu sempre fui uma adolescente normal pra idade, eu não falo palavrão, eu não falo de nenhum tema de adulto, e eles estão falando conteúdo que envolva sexualização de menores, tipo, isso não faz sentido. A minha mãe tá na academia e, tipo, esses dias que eu confesso que eu tô bem mal por conta disso tudo, ela tá fazendo de tudo pra me alegrar e pra me ver feliz. E aí, quando ela voltar, eu vou ter que contar isso pra ela. E eu não sei até onde essa perseguição vai, porque todas as meninas da minha idade que tinham canal naquela época, elas ainda têm canal. Elas postam e ninguém taca hate nem nada. Eu nunca tive hate na minha vida, nunca, até 2020, que foi quando inventaram a fake news. Eu acho que se a criança é alvo de muita violência no meio da internet, isso tá afetando a vida dela de fato, você tem que tirar ela. Mas nunca teve hate, as pessoas sempre gostaram da gente. Porque isso não é normal, isso é obsessão, isso é perseguição. As pessoas pedem pra outra pessoa acabar fazendo alguma coisa com ela mesma, porque isso não é normal. Após ter seu canal no YouTube deletado por denúncias de adultização, a influenciadora convocou seus fãs para um protesto em defesa do seu conteúdo. No entanto, o seu ato de protesto não saiu muito como esperado, tá? Os jovens que compareceram ao local relataram que a Bel ficou apenas 10 minutos lá e logo foi embora, o que gerou muita frustração entre os presentes. Assistam o protesto.
A decisão da plataforma não atingiu apenas a Bel, tá? O YouTube iniciou uma das maiores ondas de banimento da história e mais de 15 mil canais infantis foram removidos do YouTube Kids. O motivo é assustador. Conteúdos adultos, sensíveis e até gráficos estavam sendo exibidos em vídeos que, teoricamente, deveriam ser seguros para as crianças. E não são apenas canais pequenos que entraram na mira, tá? Canais gigantes milionários como MNVic, João Caetano, Resende Evil foram atingidos diretamente e outros já estão correndo contra o tempo para apagar aí os seus vídeos, esconder esse conteúdo e tentar salvar os seus canais. A Emily, por exemplo, chegou a remover mais de 1 bilhão de visualizações para não ser derrubada. Perdeu 2 milhões. Pois é, a Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido feito por André Surak para buscar reaver mais de 2 milhões doados à Igreja Universal do Reino de Deus na época que ela era crente. A decisão foi assinada em 11 de agosto, agora pela juíza Karen Bertocello, da 13ª Vara Civil do Fórum Central de Porto Alegre, que entendeu não haver indícios de que a influenciadora tenha agido sob coerção ou em estado de submissão extrema à instituição religiosa. Ainda cabe recurso. Nos autos do processo, André Surak afirmou que fez as doações em um período de vulnerabilidade emocional, agravado por questões de saúde e que teria sido influenciada moral e espiritualmente pela igreja. Essa parte a gente acredita, tá? Ela alegou ter sofrido uma espécie de lavagem cerebral nesse contexto. Essa parte a gente também acredita. No entanto, a magistrada destacou que não há provas de que Andressa tenha sido ameaçada ou pressionada de forma direta. Muito pelo contrário, segundo Bertoncello, esse é o nome certo dela, a participação da influenciadora na Igreja Universal durou mais de 5 anos e ocorreu de forma consciente e voluntária. Oi, gente. Eu sei que muitas pessoas estão acompanhando o meu processo e eu quero deixar algumas coisas bem claras, tá? Primeiro, a troca de juízes. O que mais me chamou a atenção foi que no meu caso já passou vários juízes diferentes. E eu não acho justo que a juíza que não acompanhou a audiência seja quem dê a decisão. Quem tava lá sabe muito melhor do que aconteceu. Outra coisa, eu levei testemunhas e tive prejuízo. Também quero lembrar que eu levei testemunha que afirmou o quanto eu tive de prejuízo. Isso não pode ser simplesmente ignorado no meu processo. Sobre as doações, tá? Outra coisa importante, essas doações que eu fiz não tiveram nenhum documento oficial e mesmo assim, isso não foi levado em conta. Cadê a justiça nesse país? Sobre dar voz às pessoas, tá? Eu sei que eu não sou a única que passou por isso e olha quantos anos isso acontece. E eu dou voz para milhares de pessoas que também foram enganadas por essas instituições. Isso tem nome, estelionato da fé. E eu não vou me calar em relação a isso. Eu consegui me reerguer e as pessoas que se mataram após doarem tudo. Olha, eu vou recorrer por tudo isso. Eu vou continuar recorrendo, vou lutar até o fim, porque todos sabem o que eu passei, tá aprovado e eu não vou desistir. Obrigado pelo carinho, o apoio de vocês. Essa luta não é só minha, mas também por tantas outras pessoas que já passaram pela mesma coisa que eu passei. E eu sou corajosa e eu vou até o fim e eu enfrento quem for, porque eu luto pela justiça e eu espero de verdade que existam deputados que criem leis para proteger pessoas como eu, que são enganadas pelo estelionato da fé. A juíza ainda citou o livro autobiográfico Morri para Viver, em que Surak narra sua experiência de conversão à fé defendida pela instituição. Eu preciso desse livro, né, gente? Aqui no nosso cenário, mandem pra mim. Câncer de mama. Val Marchiori, conhecida aí pelo reality Mulheres Ricas e por outras polêmicas, usou a rede social para anunciar que foi diagnosticada com um câncer de mama. Aos 50 anos de idade, a empresária do setor de transportes contou que descobriu a doença após realizar exames e aproveitou para reforçar a importância aí da mamografia. Ela relatou que sempre teve medo de fazer o exame, mas após a detecção de um nódulo suspeito ali na mama direita, precisou realizar uma biópsia. Muito abalada, Val descreve o impacto da sua notícia. Assistam. Bom, gente, vocês que sempre me veem aí fazendo festas, sempre arrumada, bonita, hoje eu tô aqui pra dar uma notícia não tão boa. Eu fui fazer um exame de rotina e eu sempre tive medo de fazer mamografia, por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Eu fiz o exame de mamografia, aí eu tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo suspeito da mama direita. E hoje, infelizmente, saiu o resultado, que é um tumor maligno, né? Que é um câncer de mama. E a gente fica sem chão e eu fico me culpando a mim mesma e quantas mulheres também, né? Que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse, de repente, feito, eu já poderia... Enfim, muito difícil. Nossa, quando a gente recebe a notícia que você tem um câncer, parece que o mundo tá acabando. Mas essa palavra já derruba com
com tudo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem. Mulheres, não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo, porque quando a gente faz antes, a gente já consegue resolver. E eu fui fazer só agora também. Então é um alerta para vocês, é um alerta para as mulheres que têm medo. Façam mamografia, é muito importante. E obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Agora eu quero ficar quietinha no meu momento aí. Bem, que ela tenha sucesso em seu tratamento e que saia dessa com saúde. Delegacia do Consumidor. Olha só, Raquel Brito, a famigerada irmã de Davi Brito, foi parar na delegacia no último dia 26 agora, mas foi a Delegacia do Consumidor. Calma. O fato aconteceu em Itapuã, na Bahia, para prestar depoimento. A influenciadora é alvo de investigação por suspeita de publicidade enganosa. Que surpresa. Ao ser questionada pela reportagem do Alô Juca sobre a morte de um cantor em decorrência de jogos de azar, a influenciadora rebateu: ai, que sensacionalista, rapaz. Sai, quanto sensacionalismo da porra. Eles começaram a bater boca aos dois. Assistam ao vídeo. Cássio, o Raquel tá chegando aí, Cássio. Acabou de chegar aqui. Avança, ela vai, acabou vai. de chegar aqui. Avança. Na delegacia, olha só. Ô Raquel, é muito importante você falar com o nosso público, nossa audiência. São 350 mil seguidores. Na semana passada, o cantor Jefferson, ele foi morto por causa de jogos como ele. Como é que você fica em relação a isso? Oi, você falou o quê? Você, não sensacionalismo da porra. Você tá me tratando mal, Raquel? Tô sim. Raquel, esse é o meu trabalho, Raquel. Raquel, esse é o meu trabalho, Raquel. Você tem 350 mil seguidores? É só uma pergunta. Pois é, Juca. Se retou, me tratou mal, me empurrou. Complicado, velho, muito complicado. Em janeiro desse ano, a Raquel passou a ser investigada pelo Ministério Público da Bahia, tá? De acordo com o Bahia Notícias, a apuração foi instaurada pela 2ª Promotoria da Justiça do Consumidor da capital, após denúncias de que ela estaria divulgando em suas redes sociais uma plataforma que prometia altos lucros com marketing digital e induzia os usuários ao erro. Que as investigações façam seu trabalho. Fim do namoro. Após 8 anos de união, a cantora Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, de 66, decidiram encerrar o casamento de forma discreta, como tudo na vida da cantora Maria Bethânia. Segundo informações do jornal Extra, o casal optou por não transformar o término em notícia, mas óbvio que virou notícia, mantendo a mesma reserva que marcou o início desse relacionamento há 8 anos atrás. Apesar do fim da relação, as duas continuam mantendo aí um trabalho junto, troca de elogios publicamente, porque elas têm aí um trabalho juntos de produção e de música. Maria Bethânia e Gilda iniciaram o romance em 2017, longe dos holofotes. A relação só ganhou visibilidade nas redes sociais em 2022, quando um vídeo da cantora beijando a estilista durante uma celebração familiar em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, viralizou. A estilista e designer Gilda Midani é mãe do João Vicente de Castro, um dos donos e criadores do Porta dos Fundos, e que agora interpreta aí o personagem Renato no remake de Vale Tudo da TV Globo. Um querido. Ele é fruto do relacionamento com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal Opas, que morreu em 1991. Bem, pra quem diz que namoro de sapatão dura mais que de gay, ok, vocês estão certos. 8 anos para gays seria o equivalente a 432 anos juntos. Kiss Cam, falando enfim de namoro, vocês lembram aí do ex-CEO da Astronomer, que foi pego com a amante na câmera do show do Coldplay, que ele teve o seu caso exposto, a mulher deixou ele, e ele ameaçou de processar a banda, sabe-se lá por quê, enfim. Afinal, ele tava com uma mulher, agarradinho ali no show, e apareceu, parece que a vida dele continua desmoronando. Andy Byron, que tem 44 anos, gente, ele é mais novo que eu, além do escândalo com a amante e a perda do emprego, foi alvo de uma reportagem que revelou que ele gastou cerca de $250 mil, mais de R$1.300.000 em conteúdos no OnlyFans, sendo que parte desse valor foi para a modelo Sophie Ryan, que tá aí, vocês estão vendo na foto, que confirmou sim os pagamentos. A atriz Camila Araújo também confirmou que Byron fez transições com várias criadoras de conteúdo adulto, ou seja, o cara, além de ter uma esposa, uma amante, ele também batia muito bolo assistindo vídeos e fotos de mulheres peladas na internet com a energia de um adolescente, só que como adolescente com muito dinheiro pra gastar. Muito obrigado pra quem chegou até aqui o final dessa edição. Por favor, segue o canal que a gente tem vídeo de segunda a domingo aqui. A gente comenta, a gente discute, a gente bate boca, briga, ri, passa raiva. E a gente também tem aqui debaixo um apoia-se pra você contribuir com o canal a partir de R$10. Você entra no nosso grupão, torne-se membro e aqui do ladinho tá passando o último rolinho de notícias pra você continuar maratonando aqui no nosso canal. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau.